Relíquias de Jesus Cristo. A tradição cristã preserva várias relíquias atribuídas a Jesus, isto é, objetos ou fragmentos associados à sua pessoa, seja a sua vida, paixão, morte ou sepultura. A seguir, apresento uma visão geral dessas relíquias, sua história, localização tradicional e alguns dos detalhes mais relevantes. Vera Cruz, fragmentos da verdadeira cruz. Segundo a tradição, a mãe do imperador Helena de Constantinopla, século IV, teria visitado Jerusalém em 326 depois de Cristo e encontrado a cruz sobre a qual Jesus fora crucificado. A partir daí, fragmentos da cruz teriam sido dispersos para diversos locais do mundo cristão, especialmente no Império Bizantino e depois na Europa Ocidental. Localização e detalhes. Há muitos relicários que afirmam conter fragmentos da cruz em igrejas e mosteiros por toda a Europa. Por exemplo, no mosteiro de Santo Toríbio de Liébana, na Cantábria, Espanha, guarda-se uma relíquia conhecida como Lignum Crucis, afirmando ser um braço da cruz. A autenticidade desses fragmentos é motivo de debate. A Enciclopédia Britânica destaca que nada resta da cruz sobre a qual Jesus morreu e que os fragmentos são venerados como restos da Passion de Cristo, mas que sua ligação direta é incerta. Observações. A multiplicação de fragmentos ao longo dos séculos cria um paradoxo. Se fossem todos genuínos, haveria material para várias cruzes completas. Ainda assim, sua importância simbólica e litúrgica no cristianismo é muito grande. Sudário de Turim. Trata-se de um grande pano de linho que, segundo a tradição, envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. O pano é famoso por exibir a imagem positivo-negativo de um homem crucificado, com marcas que muitos associam às feridas descritas nos evangelhos. Localização e detalhes. O sudário está guardado na Catedral de Turim, na Itália. Coroa de espinhos. Nos relatos dos evangelhos, a coroa de espinhos foi colocada na cabeça de Jesus durante a paixão como sinal de escárnio. Por volta de 1239, o rei francês Luís IX da França adquiriu o que se dizia ser a coroa de espinhos e mandou construir a capela de Sainte-Chapelle para abrigá-la. Localização e detalhes. Atualmente, a relíquia é guardada em Notre-Dame de Paris, ou, após os eventos recentes, mantida em local seguro. A autenticidade também é objeto de questionamento, mas o objeto tem sido um importante símbolo de devoção cristã. Lança de Longino ou Santa Lança. Conforme o Evangelho de João, um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança após a crucificação. Esse soldado é tradicionalmente identificado como Longino. A lança ou seus fragmentos ficaram conhecidos como Lança de Longino ou Spear of Destiny e despertaram enorme interesse histórico e simbólico. Localização e detalhes. Há várias relíquias que reivindicam identificar-se como a lança original. Uma está debaixo da Basílica de São Pedro em Roma, outra no Tesouro Imperial em Viena, outra em Vagharshapat, na Armênia. A Igreja Católica não reivindica explicitamente sua autenticidade, reconhecendo-a mais como objeto de veneração. Outras relíquias menores atribuídas a Jesus. Sudário de Oviedo, um pano que teria coberto o rosto de Jesus, guardado em Oviedo, Espanha. Manto ou túnica de Cristo. Várias relíquias reivindicam ter sido vestimentas usadas por Jesus. Sangue de Cristo. Relíquias que alegam conter gotas ou artefatos associados ao sangue de Jesus. A lista é longa, e muitos desses itens têm autenticidade contestada ou carecem de prova histórica definitiva. Autenticidade e controvérsias. A veneração de relíquias remete aos séculos III a VI, quando se afirmava que os restos de santos proporcionavam contato entre o céu e a terra. Cientificamente, muitas relíquias são difíceis de autenticar. Datacões, proveniência, ausência de documentação contínua e multiplicação excessiva são fatores problemáticos. Significado espiritual e cultural. Além do interesse histórico ou arqueológico, essas relíquias têm enorme valor simbólico para os fiéis. Reforçam a presença concreta de Jesus na história,
fortalecem a tradição e oferecem pontos de referência para a devoção. Elas também ajudaram a moldar itinerários de peregrinação, arte sacra, poder político, monarcas que colecionavam relíquias e identidade cristã ao longo dos séculos. As relíquias de Jesus Cristo são objetos venerados por cristãos ao longo dos séculos, supostamente associados diretamente à sua vida, paixão, morte e ressurreição. Muitas dessas relíquias têm histórias complexas, cheias de fé, tradição e controvérsias históricas e científicas. Abaixo estão as principais e mais conhecidas. O Santo Sudário de Turim. Descrição: um lençol de linho com a imagem de um homem que teria sofrido ferimentos compatíveis com a crucificação. História: acredita-se que tenha envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. É mencionado historicamente a partir do século XIV. Localização: Catedral de São João Batista, em Turim, Itália. Detalhes científicos: exames de carbono. 14 em 1988 sugeriram que o tecido é medieval, entre 1260 e 1390, mas há controvérsias. Estudos mais recentes argumentam que as amostras analisadas eram de remendos posteriores. Um estudo recente usando datação por raios-x sugere que o sudário de Turim data da época de Cristo, por volta de 2000 anos atrás, contrariando a datação por radiocarbono de 1988, que o situava na Idade Média. A nova pesquisa, liderada por cientistas italianos, analisou o envelhecimento da celulose do linho e comparou as amostras com outros tecidos datados do primeiro século. Datação por raios-x 2022. Cientistas italianos, liderados por Liberato de Caro, em colaboração com o professor G. Fanti, usaram uma técnica de dispersão de raios-x de grande angular para analisar o envelhecimento natural da celulose no linho. A datação por raios-x sugere que o sudário tem cerca de 2000 anos, compatível com a época da morte e ressurreição de Jesus. Os pesquisadores sugerem que o estudo de 1988 por carbono 14 pode ter sido impreciso devido à contaminação da amostra, a coroa de espinhos. Descrição: coroa que, segundo os evangelhos, foi colocada na cabeça de Jesus antes da crucificação. História: teria sido preservada em Jerusalém, depois levada para Constantinopla e adquirida pelo rei Luís IX da França no século XIII. Localização: antes do incêndio de 2019, estava guardada na Catedral de Notre-Dame, Paris. Hoje permanece sob custódia do Tesouro da Catedral. Detalhes: a coroa original era feita de junco, com espinhos. Estes foram separados e distribuídos como relíquias menores em várias igrejas europeias. Fragmentos da verdadeira cruz. Descrição: pequenos pedaços de madeira que, segundo a tradição, pertencem à cruz onde Jesus foi crucificado. História: a imperatriz Helena, mãe de Constantino, teria encontrado a cruz durante peregrinação à Terra Santa no século IV. Localização: fragmentos estão espalhados por várias igrejas, como a Basílica de Santa Cruz em Jerusalém, Roma. Controvérsia: o número de fragmentos existentes é tão grande que críticos afirmam que, reunidos, formariam várias cruzes. Ainda assim, muitos fiéis os consideram autênticos. O Santo Lanceiro, lança de Longino. Descrição: a lança que teria perfurado o lado de Jesus na cruz. História: há diversas supostas lanças em circulação. A mais famosa é a lança de Viena, guardada no Tesouro Imperial de Hofburg, Áustria. Detalhe simbólico: foi objeto de culto e lenda. Napoleão e Hitler mostraram interesse por ela, acreditando que concederia poder divino. O Santo Graal. Descrição: o cálice usado por Jesus na última ceia. História: mencionado nas lendas arturianas como símbolo de pureza espiritual. Localizações reivindicadas. A mais conhecida é o Cálice de Valência, guardado na Catedral de Valência, Espanha. Autenticidade: nenhuma prova definitiva. Há várias versões do verdadeiro Graal em toda a Europa. O Sudário de Oviedo. Descrição: um pano menor,
cerca de 80 por 50 centímetros, que teria coberto o rosto de Jesus após a morte. Localização: guardado na Câmara Santa da Catedral de Oviedo, Espanha. Detalhes: manchas de sangue e fluidos correspondem, segundo alguns estudos, às do sudário de Turim, sugerindo uma ligação entre ambos. O Santo Sepulcro. Descrição: o local do túmulo onde Jesus teria sido sepultado e de onde ressuscitou. Localização: dentro da Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Importância: um dos lugares mais sagrados do cristianismo. Escavações recentes confirmam que o local data do século I, reforçando sua autenticidade histórica. As relíquias de Jesus misturam fé, tradição e ciência. Enquanto algumas resistem a análises laboratoriais e investigações arqueológicas, seu valor simbólico e espiritual é imenso. Mesmo quando a autenticidade física é incerta, o significado religioso e cultural delas para milhões de fiéis permanece profundo e inabalável.